E esses dias eu falando com o Senhor algo sobre isso, sobre o fogo queimar novamente no nosso coração, e eu tive um sonho. E eu achei muito interessante, porque era como se fosse num ambiente de guerra, era tanque de guerra. E a Marisa, ela ficava assim muito aperreada e disse: nós temos que tirar os pesos, nós temos que tirar as coisas, porque daqui a pouco isso aqui vai pegar fogo. E eu acordei e eu disse: é verdade, Senhor, porque para o nosso coração pegar fogo, para que nós possamos estar aquecido, queimando diante do Senhor, é necessário tirar coisas. Você concorda comigo? Que é necessário tirar coisas de nós, tirar pesos, porque não dá para ser uma lenha que esteja verdosa, que esteja meia molhada, pesada. Mas quando você coloca as lenhas secas, quando você coloca as lenhas bem arrumadas, e aí você vai para diante do Senhor, fica mais fácil de pegar fogo. Porque às vezes nós remamos, não sei se isso acontece com você, mas às vezes acontece comigo. A gente fica lá diante do Senhor, até que, mas é porque a oração ela tem 3 níveis. Os níveis, o primeiro que eu tenho que vencer é o nível da minha carne. A carne, ela fica lá, ela fica pensando, ela não quer, é uma luta. Aí você vai mais um pouco. Aí nesse pouco é que fica a confusão, fica a culpa, fica: eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, até você passar para o terceiro nível, que é chegar perto do trono do Senhor. Amém, queridos? Então que nessa tarde é uma tarde de convite para que nós possamos vencer a nossa carne, para que possamos vencer a nossa mente e nos achegar ao trono da graça, que é esse convite que Ele faz: venha até o trono da graça. Diga aí para o seu irmão, convide ele com verdade, não com vergonha, mas diga: o Senhor lhe convida. Eu nem ouvi vocês, eu acho que teu vizinho também não, mas diga: o Senhor lhe convida a você se achegar. Diga: é você se achegar ao trono da graça. Amém? Porque esse é o momento oportuno, é o momento em que a presença do Senhor está aqui. Nós estamos no lugar perfeito, porque a presença do Senhor, ela está aqui. Eu não sei se você consegue sentir, mas a presença do Senhor já está aqui. Não vai ser o louvor, não vai ser a minha oração, mas é Ele já está movendo algo aqui. Então se liga espiritualmente, se junta, para que Ele possa derramar a sua bênção, porque é na unidade que Ele derrama a sua bênção. Então se nós nos unirmos com Ele, se nós alinharmos o nosso coração, se nós conseguirmos aquietar a nossa alma, nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus nessa tarde. Aleluia, aleluia. Eu lhe convido, eu vou convidar você a ficar em pé um pouco, porque você já vem cansado. Tem gente que descansou, tem gente que não, mas que essa tarde você consiga de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, entender que a presença do Senhor está aqui, que Ele está aqui e que você faz parte disso, você faz parte dele, e o culto é a Ele. Então reconheça nessa tarde. Aleluia. Eu queria deixar essa palavra, trazer essa palavra, e põe a mão no seu coração para nós orarmos. Aleluia. Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu sei que você já habita aqui neste lugar.
Doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, oh, doce Espírito. Amamos tua presença, Jesus. Tudo é perda se não tem a ti. A tua graça é o que me basta. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem você não sei pra onde ir. Se você sabe esse louvor, então cante ao Senhor. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei, eu vou. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que, se eu não tenho a ti, não temos nada sem ti, Senhor. Oh, só tua presença é o
tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga, a tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Me envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me a
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha pra te dizer que a tua graça eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua Aleluia, igreja. Se levante em Cristo Jesus. Aleluia. eu só quero tua Aleluia. presença. Aleluia. Hoje não vou te aleluia. pedir nada, Aleluia. só Vamos. quero levantar. Quem está de pé, vamos ficar. Quem está sentado, vamos ficar de pé, queridos. Vamos romper nessa tarde. Há algo que precisa ser rompido na sua vida. Tem uns que conseguem entrar na dimensão do Espírito, tem outros que não. Por isso, pegue na mão. Vamos ser atrevidos. Ei, não vamos se conformar. Ei, não é só isso aqui não. O Espírito Santo tem mais. O Espírito Santo tem mais. Você não veio aqui somente para cumprir. Eu vou para a igreja, porque senão eu não vou ficar bem. O pastor vai sentir minha falta. Não, você tem que vir aqui porque você ama o Senhor. Você tem que vir aqui porque você é crente. Você tem que vir aqui porque você quer ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, tem que acabar esse negócio de estar aqui, depois ir para casa, depois assistir, vir para a igreja. Ei, tem mais de Deus para nós. Mas sabe o que ele diz? É você que se enche. Ele diz, é você que se enche. Porque o Espírito ele já deu, o Espírito ele já deu, o Espírito é meu, o Espírito é seu, está dentro de nós. Mas é eu que me encho do Espírito. Aleluia. Aleluia. O inferno não pode estar ganhando terreno. O inferno não pode dizer fique triste, você fica triste. O inferno diz fique sentado, você fique sentado. Ele diz não adianta falar e você não fala. Ei, está errado. Está errado. O diabo não pode ditar a minha vida e nem a sua vida. Porque o preço de Jesus foi muito caro. Para mim andar me arrastando no chão. Para mim andar como pessoa que não pode. Para mim andar como pessoa sem nem quem é que eu sou. Está errado. Você é filha de Deus. Você é nação santa. Você é povo escolhido. E ele diz, abra a tua boca que eu vou encher. Ele não diz fique de boca fechada. Ele diz abre bem grande. E o que nós temos é uma boca bem grande. Para falar, para murmurar, para desacreditar de Deus, para perguntar, ter ousadia de perguntar cadê Deus? Ele está no lugar dele. Você que está no lugar errado. Deus está no lugar dele. Você que está no lugar errado. E depois quer jogar a culpa em Deus? Ei, preste atenção. Porque conforme você
Você que é profeta de Deus aqui na terra, você que é profeta de Deus da sua vida, você que é profeta de Deus da sua casa. E Ele diz que eu farei de você como uma muralha de bronze, fortificada. Lutarão contra você, mas não vão conseguir, porque eu, o Senhor, te salvarei, diz o Senhor. Ei, Ele diz: eu farei de você uma muralha, como se uma muralha não fosse nada. Ele ainda diz: uma muralha de bronze fortificada, diante do povo, Ele não diz: eu farei de você uma formiga, que o povo vai te matar, que o povo vai te esmagar. Ei, o teu Deus está um Deus errado então, porque todo dia esse versículo está diante de mim. Eu farei de você uma muralha fortificada. Lutarão. Ele não diz que não haverá luta. Lutarão contra você, mas não vencerão, diz o Senhor. Nós estamos como povo abatido, como povo que levou um tiro e não tem cura. Está na hora de mudar essa história, senão você vai ser engolido. Tem que mudar essa história, senão você vai ser engolido. Tudo abate. É o meu psicológico. Ai. Tem psicológico sim, mas tem um Deus muito maior do que o teu psicológico. Tem luta, mas Ele diz: vai vencer. Eu sou o Senhor dos exércitos, e os meus exércitos são miríades e miríades e miríades de anjos. Já chega, igreja, já chega de comer migalha, enquanto nós temos uma mesa posta, com muita comida, com muito doces finos. Mas eu só quero pegar um pouquinho. Na mesa de Deus você não pode fazer dieta. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, acorda. Deixa de dormir o sono da negligência. É a pior coisa que existe. Aqui o Senhor quer fazer grandes coisas. Vocês são portais eternos, aonde passa o Rei da Glória. E Ele diz: levantai-vos, ó portais eternos. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Eu digo para você: é o poderoso Senhor, poderoso na batalha. Esse é o Rei da Glória. Esse é o meu Rei, esse é o teu Rei. Por que eu estou assim, desse jeito? Parece que nós estamos no velório. Não, é porque é oração. E quem disse que a oração tem que ser tão triste? Eu não oro quieta, não. Não sei se é porque eu tenho um problema, eu não oro quieta. Nós não temos que ser afundados pelas coisas que estão acontecendo. Mas você é luzeiro. Você é o sal, como o pastor pregou aqui, o sal, para acabar com a caatinga da merda. Mas eu estou ainda junto, está errado.
que o povo diz parece que é mais verdade do que a palavra diz. Mas de verdade, você está conformado? Quem está conformado aqui, querido? Eu nem vou orar, vou me sentar. Domingo passado eu estava com vontade de dar um basta no louvor, mas aí quando eu olhei para o ministro, tão diante do Senhor, eu digo, não posso fazer isso. E o Espírito Santo lhe ama. Ele quer ver a vida. É você respirando, é você andando, é você criando, é você animado, é você dizendo que vai dar certo. Isso aqui não deu certo, mas vai, amanhã vai dar certo. Ei, eu não ganhei hoje, mas amanhã tu ganha. É assim, é assim, é assim, meu irmão, é assim, minha irmã. É as coisas dizendo-te, massacrando, e tu, ei, eu vou ficar de pé. Ah, pastora, mas a senhora não sabe. Eu não sei mesmo não, eu sei da minha vida. Mas aconteceu uma situação na mesa da minha casa, e eu disse, daqui eu não saio. Eu vou ficar aqui, e eu vou ficar na minha igreja. Aí depois as emoções veio. Acho que eu vou me embora. Faz assim comigo. Aí o Senhor me deu um sonho, eu lutando com a melancia. Aí eu acordei, Senhor, essa minha arma não presta para nada. Só que depois ele foi ministrando e ele disse, sacrifício de Caim. E sacrifício de Caim eu não me agrado. E eu disse, pois é, aqui é que eu fico. Desisti. Eu moro naquela rua, eu congrego nessa igreja, esse ali é o meu pastor, vocês são o meu rebanho, e é aqui que eu fico, até que ele diga. Quando ele disser, aí eu digo para vocês, ei, está na hora de eu ir embora. Aí eu vou, porque é ele que disse. Não é as pessoas, não é as circunstâncias, não é a minha emoção. E eu digo, eu vou me levantar, é agora, é agora, é agora. Eu não sou mulherzinha, eu sou a mulher. É mulher, bem chata. É isso mesmo, bem chata. Quem é general de Deus aqui? Nós somos general de Deus. Amém, querido. Vini, vem aqui, bem aqui fazer zoada nesse violão, Vini. Bem aqui, nós vamos orar em línguas. Já já o pastor vai pregar, eu acho que, não sei se eu estou tomando muito tempo, não sei. Mas ainda vai ter a palavra da oferta. Mas se você não está conformado com a sua vida, você vai orar junto comigo, nós vamos orar em língua. Gente, o inferno faz barulho. Ai, meu Deus, eu também gosto de barulho. Porque o barulho do inferno tem que ser menor. O barulho de Deus, ele tem que ser maior. Deixa um espaço aí, porque eu quero ver esse cara aí saindo. Ele é um ministro. Ou você acha que uma guerra, ela foi vencida com louvor. Mas é mais forte. Você pode, seja ousado. Aleluia. Amém, querido? A não ser que você esteja conformado, você se sente que eu não quero nada com você não. Agora, se você não está conformado, pegue na mão do seu irmão, nós vamos orar em línguas. Enquanto ele vai marchando nessa igreja.
Vocês estão bem? Glória a Deus. Trouxeram Bíblia para a igreja? Diga, eu sou crente. É isso mesmo. Então, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ministrar hoje sobre os dons do Espírito Santo. Começamos a ministrar na Santa Ceia, de quinta-feira passada, umas 2 semanas atrás. E estamos ministrando sobre o Espírito Santo, ok? Então, hoje, eu pretendo entrar nos dons do Espírito Santo. O texto sagrado diz assim, Coríntios 12, versículo 4. A Bíblia diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dado a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo-as particularmente a cada um como ele quer. Muito bem. Então, esse texto aqui é um texto onde o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto sobre a operação dos dons do Espírito Santo. E a razão por que ele está fazendo isso é porque ele disse, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que os irmãos sejam ignorantes. Então, acerca dos dons espirituais, quem é crente em Jesus não pode ser ignorante acerca destas coisas. Amém? Não pode. É obrigação de cada crente procurar saber quais são os dons do Espírito Santo e desejar esses dons e buscar esses dons. Como na semana passada nós lemos o texto sagrado, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Precisamos seguir o amor, por quê? Só esse tema, seguir o amor, a gente levaria dias ministrando aos irmãos sobre seguir o amor. Como que segue o amor? Por que seguir o amor? Mas, em rápidas palavras, por que os dons do Espírito Santo estão associados ao amor? Siga o amor. Porque se você não tiver na sua vida a marca do amor, muito facilmente, os dons espirituais podem ser usados para o mal. Usado para o mal. Se não houver a presença do amor na vida do cristão e ele for fluir nos dons do Espírito Santo, ele pode, aquele dom fácil, ele pode ser desviado para fazer o que é mal. Porque quando você começa a fluir nos dons do Espírito Santo, as pessoas têm uma fascinação por aquilo que é espetacular, por aquilo que é mágico, por aquilo que parece que você tem um poder. E quando isso acontece, as pessoas facilmente elas abrem o coração, elas se desarmam, elas se entregam. E se aquilo for usado por uma pessoa má, ela pode manipular a vida dessa pessoa, ela pode destruir a vida dessa pessoa, porque ela está dizendo, eu estou diante de uma pessoa de Deus, eu estou diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e aí ela guarda todas as suas defesas, ela se entrega, e se aquela pessoa for má, ela vai destruir a vida dessa pessoa, em nome de Deus. Olha que desgraça. Então, antes de você exercer os dons espirituais,
antes precisa nascer de novo, ser nova criatura em Cristo Jesus, andar em amor uns com os outros. Eu vou citar, por exemplo, aqui o dom de profecia, que a Bíblia Sagrada cita aqui, né, que é um dos dons do Espírito Santo, o dom de profecia. Não há um dom tão mais que tenha causado prejuízo na vida de pessoas do que o dom de profecia. Muito. Muito. Estragando vida de pessoas. Mas o dom de profecia é um dom do Espírito Santo e ele deve ser usado dentro da igreja. A igreja deve fluir nos dons de profecia. Mas, se essa criatura, ela não viver no amor fácil, esse dom de profecia pode ser usado pelo cão. Por isso que quando você escuta uma pessoa profetizando, por exemplo, ela começa a revelar segredos coisas que só você e Deus sabe. Logo a gente se desmantela. Meu Deus, eu estou diante do homem de Deus, da mulher de Deus. Não é assim? Mas, novamente, diante daquilo que é miraculoso, a Bíblia Sagrada diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque existem os falsos profetas. E como é que a gente vai se acautelar do falso profeta? Primeiro, a Bíblia diz, observe os frutos da vida dessa pessoa. A pessoa está profetizando em nome de Deus. Tá, mas o que é que você conhece sobre a vida dessa pessoa? Nós fomos uma outra vez aqui para um evento. Fomos nós e alguns irmãos aqui da igreja. Quando chegou lá, um evento grande, nós já chegamos atrasados. E quando nós chegamos, as pessoas já estavam no mover de Deus, já estava uma coisa incrível. E o pastor estava chamando pessoas para que o pregador colocasse as mãos na cabeça. E as pessoas foram. E é engraçado que o nosso povo que foi comigo, eles ficam observando o que é que o pastor vai fazer. Se o pastor fizer, eu vou. Se não fizer, eu não vou. Aí eu não fui. Aí o pessoal fica, por que o senhor não vai? Eu estou doido para ir, né? Tipo assim, então vai, criatura de Deus. Eu não vou, não. Segue tua consciência, né? Mas por que eu não fui? Eu não sei quem é ele. Eu não conheço ele. Eu sei lá de que raio que ele veio. Nós estamos acreditando que o pastor que chamou esse para pregar sabe quem é ele, mas eu não sei. Eu vou deixar a gente estar atacando a mão na minha cabeça, não sei nem quem é. Sei lá que se está vindo de Deus ou não, está na igreja. Sim, está na igreja, quer dizer muita coisa, não. O cão também vem para a igreja, você sabia disso, não? O cão vem para a igreja, é capaz de ter um do teu lado aí, ó. O cão vem para a igreja, irmão. Vocês acham que não? Vocês nunca estiveram orando e o diabo entra no quarto de vocês, não? Nunca viram isso, não? Então vocês têm que orar mais, viu? Vocês têm que orar mais. Vocês ainda não viram o diabo no quarto de vocês, então estão orando pouco. O pessoal pensa que porque é um lugar espiritual, o diabo não entra. Entra, meu filho. Entra. Oxi. Não deixei que o homem colocasse a mão na minha cabeça. Quando passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, que eu comecei a conhecer um pouco mais a história dele, saber quem era, de onde que vinha, sei o quê, qual era a história dele, eu digo, pronto, é homem de Deus. Agora dá certo. Você compreende o que eu digo? Então a Bíblia fala, existe o falso profeta e você precisa se proteger acerca do falso profeta. Como é que se protege? Saiba quais são os frutos. Eu não sei nem quem é. E olha que interessante. A Bíblia diz, Jesus falou que o profeta não tem honra na sua própria casa. O que é que significa dizer? Que as pessoas gostam de novidade. Está ali uma pessoa que você conhece, que você viu, que você sabe, vê os filhos dele, os netos dele, sei o quê, mas o seu coração é duro. Aí vem uma bestada, você não sabe de onde que é, de onde que passou, e você se arreia todo. Como assim, doido? Ou seja, as pessoas parecem que gostam de ser enganadas, percebe? Jesus disse, se você não honra o profeta da sua casa e honra um andarilho,
que você nunca viu, não sabe por onde passou, não sabe de nada sobre ele. Estranho. Então, Jesus manda a gente se acautelar do falso profeta, porque como é que a gente se acautela? Primeiro, observa os frutos, a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, os filhos dessa pessoa, os negócios dessa pessoa, os trabalhos dessa pessoa, a vida. Porque onde é que a gente vai praticar a fé? É no nosso dia a dia, não é na igreja, não. Não é não? Aqui está todo mundo com um monte de asinha. Todo mundo é santo, não é não? Mas a questão é quando chega em casa, como é que trata a mulher, como é que trata os filhos, como é que trata o gato. Não é? O cachorro. Não é? Quer dizer que até o jeito que trata o cachorro está mostrando sua fé? Tá. Porque se você tem fé em Deus, você vai cuidar bem dos bichos. Você não vai deixar com fome, você não vai maltratar. Sim ou não? Você tem coração que batendo no peito, não é uma pedra, não, é um coração. Então você também cuida daquilo, não é sua responsabilidade, não é seu? Então pronto, você tem que cuidar. Eu não quero, não deixa o bichinho sofrendo, não. Doe, faça qualquer coisa. Mas é sua responsabilidade cuidar. Eu cuidei de um até ele sumir. Eu não tinha coragem de matar, né? E nem de levar para o veterinário, né? Mas foi um dia ele resolveu sumir e não voltou mais. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que houve com ele, mas sumiu. Senti pena, porque eu queria, na verdade, enterrar ele, né? Deixar o bichinho chegar no tempo certo, pronto, morreu, agora eu enterro, pronto, acabou essa nossa história. Mas, às vezes, a gente pega o bichinho por causa da minha filha, por causa do meu não sei o quê, né? Aí, brinca 2 dias, 3 dias, pronto, não quero mais o bicho. Como assim? Não é de pelúcia, né? Tem que cuidar. E aí, meu amigo, é 13 anos, 15 anos, 20 anos cuidando do bicho. Ele não vai morrer logo, não. Não vai morrer logo, não. Tenha paciência, tenha calma. Então, se a gente teme a Deus, por isso o pessoal fala, eu não crio mais nenhum. Hoje eu estava falando com um irmão e ele estava dizendo, eu não crio mais bicho, não. Pronto, pois é, porque se você vai criar, está assumindo a responsabilidade. É ou não é? Então, onde é que você vai conhecer o homem de Deus? Na vida dele. Conhecer os frutos na vida dele. Qual é a segunda coisa que você vai conhecer se o profeta é de Deus? O que é que ele ensina? Mas ele faz revelação do céu. Tá, mas eu não sei o que ele pensa. Eu não sei o que ele prega, não sei o que ele ensina, não sei qual é a teologia dele. A Bíblia tem, por exemplo, o exemplo de Balaão. E Balaão é citado na Bíblia como sendo uma desgraça. Mas ele adivinhava tudo. A teologia dele era errada. Inclusive, até no Apocalipse, a Bíblia fala, tem alguns que estão seguindo a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta, mas era um profeta errado. Revelava as coisas, mas o ensino dele era errado. O ensino dele fazia as pessoas se desviar do caminho de Deus. Aí você acha que uma pessoa dessa vai estar profetizando profecias de Deus? Vai não. A doutrina é errada. Daí a necessidade que os crentes têm de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, porque como é que você vai julgar se uma coisa é verdadeira ou falsa se você não conhece a palavra? Qualquer coisa que disser, você engole. Como assim? Isso não está certo. A gente tem que ter um crivo dentro de nós para saber isso é certo, isso é errado, isso está bom, isso não está, isso está de acordo com a palavra, isso não está de acordo com a palavra. Então, se um profeta, se um homem de Deus vai ministrar a você, a primeira coisa que você tem que saber, o que ele ensina é certo? Se não for, sai fora. Você compreende? Ainda que ele revele as coisas do céu, não interessa, irmão. Tua cabeça é errada, tua cabeça é doida. Teus pensamentos são tortos. Ok? Então, Jesus mandou a gente se prevenir do falso profeta, porque ele existe. A profecia não é um dom de Deus? É. Mas qual é o primeiro pré-requisito? Siga o amor. Se você não segue o amor, o dom espiritual pode se tornar uma arma na mão de Satanás para destruir pessoas. É doido isso? É forte. Tranquilo, meus queridos? Então, como é que eu vou identificar se um profeta é de Deus ou não? Primeiro, os frutos na vida dele. Não interessa se ele está revelando o teu CPF. Você, CPF, isso aqui. Fala, meu Deus, sou eu.
Eis que eu te digo tal coisa e tal coisa. Aí você fala, meu Deus, como é que ele sabe disso? A gente se assusta logo, né? Mas antes de abrir o coração, precisa saber de onde que vem essa criatura. Tem testemunho de que é homem de Deus, de que é mulher de Deus, de que anda nos caminhos de Deus, de que anda com Deus? Tem não. Então sai fora. Mas ele revelou meu CPF, e daí? Os bruxos também fazem a mesma coisa. E não é por isso que é de Deus. Você compreende isso? Então, a profecia, ela é um dos dons de Deus. Mas vamos aqui por parte. Só estou dizendo isso aqui para lhe mostrar que a gente precisa seguir o amor antes de fluir nos dons do Espírito. Porque se tem uma coisa que os dons do Espírito pode fazer com você, é tornar você arrogante. É tornar você soberbo. Ok? Ah, Deus fala comigo. Entendeu? Não fala contigo, tá vendo? Porque tu não tem comunhão. E muitas vezes aquela pessoa que não tem um dom de profecia é mais crente do que o que tem. Porque se ela profetiza porque é um dom espiritual, não é porque ela é muito crente, não. Você está aqui? Então, antes da gente fluir nos dons do Espírito Santo, a gente precisa ser crente. Nascido de novo. Que manifesta o amor de Cristo na vida. No dia a dia, como é que trata a esposa, como é que trata os filhos, como é que trata o vizinho, como é que resolve as coisas, como é que faz os negócios. É ali que o evangelho na vida é manifesto. O modo como trata os irmãos, o modo como é respeitoso uns com os outros. Amém, gente? A gente não está interessado, e uma coisa que eu vou dizer para você aqui, ó, quanto mais uma pessoa for poderosa nos dons do Espírito, tanto mais ela precisa ter um pastor forte sobre ela. Senão ela se perde. E aí vem um conflito, porque a pessoa diz assim, ora, mas eu sei dizer as coisas, revelação do céu. E o senhor, que é pastor, não tem revelação em nada. Então eu sou maior que você. Pois é, o diabo vai lhe achar bem facinho. Por causa da soberba e por causa da arrogância. Eu ouvi um testemunho de um desses profetas aí, famoso, um homem muito conhecido na nação. E aí uma vez o motorista, o cara que dirigia para ele, perguntou a ele, por que é que o senhor não congrega? Por que é que o senhor não tem uma igreja? Aí ele perguntou, meu amigo, olhe para mim. Na nossa nação, quem seria o pastor capaz de me pastorear? Eu digo, Na cabeça dele, ele era o maior homem de Deus daquela nação. Moral da história, dentro de pouco tempo aquele homem se tornou em nada, caiu e foi ao chão. Porque a soberba, ela vai preceder a queda. Quando a pessoa se torna arrogante, pode contar os dias, vai cair. Porque o que te mantém de pé é a humildade. É isso. Quando você começa a achar que você é alguma coisa, irmão, já perdeu. É quando nós nos mantemos humildes que Deus pode vir nos cobrir, que Deus pode vir nos proteger. Mas quando a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, acabou de perder. Poucos dias depois, aquele homem caiu. Então, quanto mais você tiver homens e mulheres fortes nos dons espirituais, ela precisa de um pastor forte para colocar ela na linha. É fácil? É nada. É uma das coisas mais trabalhosas que tem, mais difícil que tem. Por exemplo, aqui na igreja, vocês não percebem pessoas profetizando à torta e à direita aqui. Por quê? Porque eu não deixo. Eu não deixo. Eu não sou pastor? Sou. Então, se eu começar a ver a pessoa fluindo, vem cá, minha filha. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Vamos alinhar as coisas. Graças ao meu bom Deus, todos os nossos irmãos aqui são pessoas que aceitam ensino, que aceitam repreensão, que aceitam correção, e com isso eles podem ser uma bênção na vida da igreja. E o diabo não tem acesso, porque eles estão num lugar que os mantém protegido e guardado.
A gente estava aqui num domingo de manhã, culto de Santa Ceia, uma bênção a Santa Ceia. Uma bênção, a presença de Deus muito forte. Aí tinha uma mulher aí visitando, levantou, o senhor pode me deixar dar uma palavra? Geralmente eu pergunto, o que é que a senhora quer dizer? Não, eu quero dar uma palavra. Não, eu quero saber o que você quer dizer. Não sei o que você vai falar. Eu tenho uma revelação, me conte. Não, mas não é assim que funciona. É assim que funciona. Eu vou deixar qualquer abestado dizer qualquer coisa para a igreja, você está doido? Me conte aqui, minha irmã. Aí essa mulher disse, não sei o que foi que aconteceu nesse dia, eu devia estar com o coração muito mole, eu disse, tá bom, o que a senhora quer dizer? Não, um minutinho só, 3 minutinhos aqui eu digo. Ela começou a falar umas coisas para a igreja, umas palavras duras para a igreja, repreendendo a igreja. Ela terminou e disse, querida minha, eu sou o pastor dessa igreja, e eu não admito que ninguém venha aqui brigar com a minha igreja, não. Essa igreja tem pastor, essa igreja tem pai. Você sabe aquele menino que o tio dá cascudo? Já viu? Aí vem a mãe dar uma lapada. Aí vem o pai dar uma chicotada. Aí vem o irmão dar uma mãozada. Que diabo é isso, irmão? Ninguém pode estar ralando dedo nos meus filhos, não. O único que pode ralar sou eu. Sou pai. Foi eu que fiz. É meu, é minha responsabilidade. A pessoa, o seu filho, todo mundo chega lá e dá um cascudo, está certo isso? Um cocorote? Como? E na igreja o pessoal acha que é assim, é? A minha esposa, para ter liberdade, para brigar com vocês, sofreu, minha filha. Sofreu. E vocês sabem como ela é. Mas lá em casa, sente aqui. Alinhamento, meu amigo, alinhamento por anos. Hoje eu deixo ela fluir porque ela está madura. Ela aprendeu, ela se humilhou, ela se abaixou. Agora ela pode. Você compreende? Se isso não acontecer, ela se perde. Se isso não acontecer, o dom se perde. O diabo tem acesso. Ela não cresce, não amadurece. Outro dia a gente estava no Quero Te Ver. E ela estava lá debaixo do mover de Deus. E vocês sabem que o mover é forte. Aí ela disse, eu recebi uma palavra de Deus. O Senhor disse para você me ungir, ministra. Eu digo, não vou ungir, não. Mas o Senhor me disse a você, disse para mim. E ela ficou chateada. Por dias. Fique. Mas isso é o dom de profecia, isso é a disciplina da profecia, do profeta. Ele é forjado, ele é tratado. O profeta é um instrumento de Deus muito poderoso, mas é fácil do diabo entrar e distorcer o ministério dele. Ok? Então veja que para fluir nos dons do Espírito Santo, primeiro você precisa aprender a andar em amor uns com os outros. Precisa ser crente, praticar. O primeiro ministério que você tem que viver é o ministério do amor uns com os outros. Se não tiver isso, você não é ensinável, você não é tratável, você não tem humildade, você é arrogante, você é abestado, é besta. Não pode fluir nos dons, não, amigo. Tem que ser tratado essa estrutura, esse vaso que vai ser usado por Deus. Você compreende? Então, andar em amor é o pré-requisito. Vamos lá. Então, a Bíblia Sagrada diz que existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E existe diversidade de ministérios. Presta atenção. Dentro da igreja, o Senhor chamou apóstolo, profeta, pastor, evangelista, esqueci, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 os dons ministeriais, mas os 5 dons ministeriais são operados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá os ministérios distribuídos na igreja. Uns são chamados para ser apóstolo, outros são chamados para ser profetas, outros são chamados para ser evangelistas,
Outros são chamados para ser pastores e outros para ser mestres. Veja, cada uma dessas pessoas são absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Ok? Tranquilo? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Essas pessoas, elas têm características individuais para exercer esses trabalhos, esses ofícios dentro da igreja. E a igreja, é legal que a igreja precisa de todos eles. Precisa na igreja haver esses 5 caras operando. 5. Não importa se você chama ele de pastor, certo? Porque na nossa cultura a gente chama todo mundo de pastor. Inclusive eu vim hoje com essa roupa, hoje o senhor está parecendo pastor. Oi? Eu digo, não entendi. Eu vim com cara de pastor hoje, ó. Só porque eu passei o pano, tem um sapato, um negócio, aí vim parecendo pastor. Né? Pastor tem um jeito, né? Tem uma cara, tem um formato, o pessoal tem um negócio na cabeça que ele já imagina. Mas o pastor, ele é um dom, não é um estereótipo. Ok? O pastor, na verdade, ele se manifesta quando ele se senta com você. É quando ele escuta você. E você vai perceber Deus te amando. Você vai perceber Deus te curando. E aquilo é o ministério pastoral. Os 5 ministérios pastorais é como se fosse uma extensão de Deus para abraçar e amar e cuidar da igreja. O pastor, você vai perceber o ministério pastoral enquanto ele prega. É diferente de você escutar um pastor pregando, de você escutar um apóstolo pregando, um evangelista pregando, um mestre pregando. Você vai perceber diferença entre um e outro. O alimento é diferente. Tem um que vai pregar que te arranca do banco e você está com vontade de voar. É o ministério dele. E tem outros que você tem vontade de dormir. É eu. Mas tudo é ministério de Deus, irmãos. Tem uns que querem voar e tem outros que dizem, oh meu Deus, que bom que eu vim para esse lugar para dormir. Que aleluia, aleluia, glória a Deus. É o pastor, né? O pastor. Ok, brincadeira. Se você vai ouvir um evangelista pregando, você vai sentir compaixão pelas almas, desejo de salvar almas para Jesus. E se você ouvir o pastor, você vai sentir vontade de cuidar de pessoas. Eu sinto o coração do pastor cuidando de pessoas. Você vai sentir o coração de Jesus pulsando para cuidar de pessoas. É o ministério pastoral. E aí você diz, pois eu quero ser pastor. Aí quando você escuta o evangelista, você diz, eu quero ser evangelista. Aí quando você escuta o profeta, diz, meu Deus, é isso aí, eu sabia que era isso aí. Eu quero ser profeta. E quando você escuta o mestre, diz, Jesus, como é que ele viu isso? Meu Deus, ele viu isso na Bíblia. Eu já li 50 vezes. E agora parece que abriu nos meus olhos. Como é que, mestre? É isso que eu quero ser mestre. Que eu quero abrir a Bíblia e mostrar os tesouros dela. Aí por que eu me apaixono por cada um? Porque todos eles é uma expressão de Jesus. E eu sou apaixonado por Jesus. Jesus é apóstolo, Jesus é profeta, Jesus é evangelista, Jesus é pastor. E ele é mestre. Todos esses dons são uma extensão de Jesus. Eu me apaixono por todos eles. Está certo, é isso mesmo. Só que quando você começa a servir no corpo de Cristo, você vai perceber que você flui melhor em um dos 5. E aí você percebe que aquilo ali, o Espírito Santo que distribui, não é eu que distribuo. É o Espírito Santo que distribui como Ele quer. Amém, gente? Então veja, cada um desses ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, cada um desses 5 dons ministeriais, eles ganham como se fosse um kit.
de dons do Espírito. Isso aqui são dons espirituais, certo? Melhor, são dons ministeriais, são dons para fazer um serviço. Vamos ver se eu não bagunço aqui. Os dons ministeriais são serviço, o ministério é serviço, certo? Então você tem 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, como eu disse para vocês. E cada um desses recebe um kit de dons do Espírito Santo. Por exemplo, o apóstolo, o evangelista e o profeta, normalmente eles vão fluir nos dons de poder. Nós vamos já falar sobre eles, sobre os dons de poder. Vai existir um conjunto de dons que é muito característico para aquele ministério, ok? Vamos então falar sobre esses dons, que aí a gente vai identificando. E aí uma outra coisa que ele diz é que, veja bem, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum. Os dons que esses ministros vão receber, ele vai se manifestar de maneiras diferentes. Alguns desses dons vão se manifestar de maneira espetacular, outros não vão ser de maneira espetacular, é quase que secreto. São manifestações diferentes. Então, a um pelo mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Então, quais são os dons do Espírito Santo aqui? Fale comigo: dom da sabedoria, dom do conhecimento. Na verdade, palavra do conhecimento, ok, gente? Me perdoe. Diga: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Pronto, esses são os 9 dons do Espírito Santo. Então, o primeiro dom do Espírito Santo que Paulo apresenta aqui é a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é quando o Espírito Santo, ele te faz saber sobre coisas do presente ou do futuro. Vem uma palavra a você acerca de uma outra pessoa, e essa coisa que o Espírito Santo faz saber está no futuro, ainda não aconteceu. Certo? Geralmente, quando essa palavra do futuro, acerca de algo que vai acontecer no futuro, quando ela se manifesta, ela também vem acompanhada de conselho. Por isso, palavra da sabedoria. Porque ela te faz saber uma coisa que vai acontecer no futuro, mas ela te diz como que você se prepara para você enfrentar aquele futuro. Um exemplo disso, vamos imaginar aqui José do Egito. O rei teve um sonho, e no sonho, aquele sonho perturbou o rei. E qual era o sonho? Ele sonhava que tinha 7 vacas gordas, não é? Aí, de repente, surgia do rio Nilo 7 vacas magras, feias, e comia aquelas vacas gordas. Aí passou-se o dia, o rei sonhou de novo, e agora eram 7 espigas bem grandes, e de repente surgia 7 espigas bem magras, e comia aquelas espigas gordas. E o rei recorrentemente ia tendo aqueles sonhos. Chamou os seus mágicos, os seus magos, os seus macumbeiros da época. E, por favor, interpretem aqui. Ninguém conseguiu interpretar. E aí o homem se lembrou que lá na prisão tinha um rapazinho chamado José. Rapaz, eu conheço um que tem o Espírito de Deus e ele vai revelar. Mandaram trazer o José. Quando o rei contou o sonho, se eu não estou enganado, o rei queria saber qual era a interpretação. O José ouviu e disse: bom, essa é a palavra de Deus. As 7 espigas gordas são 7 anos de fartura que o Egito vai viver. As 7 espigas magras são 7 anos de muita seca, de muita fome. Aí olha que coisa interessante. Quando ele diz a explicação do sonho, ele diz: agora
eu sugiro ao rei que levante uma pessoa sábia, que vai fazer provisões nesse tempo de fartura para enfrentar o tempo de seca. Olha que legal. Você tem a revelação de algo que vai acontecer do futuro, mas não apenas isso. Eu também vou te dizer a estratégia. Você percebe a palavra da sabedoria? Então, ele revela alguma coisa, mas ele também diz como é que você vai sair daquilo. Muito bacana isso, muito bacana. Isso é o dom do Espírito Santo, chamado palavra de sabedoria. Agora, enquanto eu estiver descrevendo os dons do Espírito Santo, tenha na sua mente uma palavra. O Senhor disse: busque os dons espirituais. A primeira coisa que o Senhor disse é: não seja ignorante acerca dos dons. Mas a segunda palavra: comece a buscar. Amém? Comece a buscar. Em outro momento, nós vamos falar sobre buscar os dons espirituais. Mas, por hora, deixa eu só falar sobre ele, comentar. Eu quero aguçar sede, fome no seu coração pelos dons do Espírito Santo. Aliás, a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz o seguinte: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é a expectativa de Deus, então? Que cada um dos filhos de Deus, eles sejam instigados pelo Espírito Santo. Eles sejam ativados pelo Espírito Santo. Eles sejam movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz acerca de Jesus que o Espírito Santo o moveu, o impeliu para o deserto. Ok? Então, o cristão, a expectativa de Deus é que ele seja guiado pelo Espírito Santo para que ele seja filho de Deus. Então, veja que, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, vai chegar momentos em que vai haver esses impulsos do Espírito. E nesses impulsos do Espírito Santo, ele vai estar trazendo uma palavra de revelação, uma palavra de sabedoria, ele vai trazendo uma profecia, ele vai trazendo um dom de língua, uma interpretação de língua, um dom de cura, é um impulso do Espírito Santo. Amém? Então, veja, é uma expectativa de Deus que a gente viva nos dons. Então, primeiro, palavra da sabedoria, está claro? O outro dom é palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, ela se refere à revelação que Deus vai trazer acerca do passado. É conhecer algo que aconteceu. Um exemplo aqui para você entender isso aqui. Moisés escreveu o livro de Gênesis, correto? Escreveu Gênesis, escreveu Êxodo, escreveu Levíticos, escreveu Números, Deuteronômio, mas vamos ficar aqui só com o livro de Gênesis. O que é que nós temos no livro de Gênesis? Que no livro de Gênesis, Deus revela a Moisés a criação do mundo. Pergunto para você, Moisés estava lá? Não. Mas o Espírito Santo revelou a Moisés, dizendo: olha só, no princípio foi assim que aconteceu. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, e o Senhor disse: haja luz, e houve luz, certo? Então, quando Moisés vai escrever o Pentateuco, muito daquilo que ele escreveu, ele não estava lá quando aconteceu. Foi uma revelação de Deus dizendo sobre um período do passado. Obviamente que com a gente, não necessariamente isso vai acontecer, mas eu estou lhe falando que quando o Senhor trouxer uma palavra de conhecimento acerca de uma pessoa, Ele vai revelar sobre algo do seu passado. Isso é extraordinário, porque em muitas circunstâncias que o Senhor vai revelar algo do nosso passado, foi algo que nos marcou, é algo que nós precisamos voltar para tratar, para resolver, é algo que nos machuca, é algo que nos paralisa, e muitas vezes quando nós estamos nesse ambiente, onde o Espírito Santo está se movendo, vem uma palavra de conhecimento, e o Espírito Santo vai exatamente naquele ponto que precisa ser tratado. Isso é palavra de conhecimento. Eu não estava lá, mas o Senhor deu a saber, porque Deus quer tratar aquela situação. Amém, gente? Aleluia. Eu me lembro de um caso de um homem,
Se eu não estou enganado, era um irmão não, era um homem que ia para a igreja. Não, ele era crente. Mas ele não acreditava em profecia. Não acreditava nos dons do Espírito Santo. E um dia ele está lá na igreja e ele tinha pecado contra o Senhor. E porque ele tinha pecado contra o Senhor, ele nunca mais conseguiu se levantar. Porque a consciência sempre o acusava e ele nunca conseguia se levantar. Aí quando é um dia, esse homem está na igreja e uma irmã começa a profetizar. E quando ela começa a profetizar, ela cita essa situação na vida dele. E o Senhor manda te dizer, eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Amados, esse fato está na Bíblia? Está, o Senhor disse, dos teus pecados eu não me lembro mais. Dos teus pecados eu já lancei no mar do esquecimento. Isso está na Bíblia? Está. Mas uma coisa é quando está na Bíblia, outra coisa é quando Deus personaliza aquela palavra, falando para mim, no meu caso, na minha dor. Especificamente. A razão por que eu não me levanto, a razão por que eu não tenho coragem mais de buscar a Deus, invocar a Deus, é porque eu fracassei na fé em algum momento. E aquilo me paralisa, e Deus sabe. E num certo momento, lá está a profecia, o dom da palavra do conhecimento em operação, e o Senhor fala exatamente sobre aquele ponto, mas acrescenta algo. Disso eu não me lembro mais. Isso é o necessário e o suficiente para aquela pessoa se levantar do seu ambiente, começar a crer em Deus e começar a correr novamente a sua carreira da fé. Então perceba que os dons espirituais, eles são absolutamente necessários para que a igreja de Deus viva o melhor de Deus nessa terra. Então, palavra do conhecimento está claro? Sim ou não? Vocês estão vivos ainda, gente? Diga, estou. Há outro pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A fé, aqui, existem alguns tipos de fé, certo? Essa fé aqui é uma fé que é dom do Espírito Santo. Essa aqui não é a fé através da qual você é salvo. A fé pela qual sou salvo é assim, eu ouço a palavra, eu ouço o evangelho e nasceu fé no meu coração para ser salvo. Aquilo ali é a fé para a salvação, não é essa fé aqui. Essa fé que aparece aqui, que é dom do Espírito Santo, ela é uma fé sobrenatural. Ela é uma fé para operar milagre sobrenatural. Ok? Exemplo disso. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abidênego que foram lançados na fornalha de fogo, não é assim? Lá no livro de Daniel. O rei fez uma estátua e mandou que todas as pessoas se curvassem, adorassem aquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidênego disseram, nós não vamos. E aí quando o rei vai confrontar aqueles rapazes, ele diz assim, vocês sabem que se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha. Sabemos, rei. Aí o rei disse, pois aqueça 7 vezes mais. Aqueceram, tacaram lenha naquele negócio, e a fornalha se aqueceu 7 vezes. Aí o rei disse, vou dar mais uma chance a vocês. Mandaram as pessoas tocar a música, e disse, quando tocarem a música, vocês se curvam. Aí todas as pessoas se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abidênego. Porque eles diziam, nós não nos curvaremos diante dos deuses falsos. Nós serviremos somente ao Senhor. E aí o rei diz, tu sabe que eu tenho o poder de te lançar na fornalha. Já mandei aquecer 7 vezes. Sei, rei. Se Deus quiser, Ele vai nos salvar da fornalha de fogo. Olha que interessante. Se Deus quiser. Irmãos, eles não tinham certeza, não. Não, pode jogar que Deus... nós vamos... Eles não tinham certeza, não. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Moral da história é que quando aqueles homens lançaram aqueles 3 homens dentro da fornalha, a Bíblia Sagrada diz que o fogo estava tão forte, a temperatura estava tão forte,
que os que foram lançar foram queimados. E aqueles que foram lançados, aqueles 3 homens de Deus, o fogo queimou as cordas, mas não queimou a pele, não queimou o cabelo. E eles estavam agora andando dentro da fornalha. Mas quando o rei olhou direitinho, não tinha 3. Tinha 4. Aí o rei fica perturbado, mas nós não lançamos, não foi 3? Foi, mas eu vejo 4, isso. E o 4, ele tem uma semelhança de um anjo, de um ser celestial. Pois é. O dom da fé, ele opera nessas circunstâncias absolutamente extraordinárias. Não são situações ordinárias. O dom da fé, ele não vem quando eu quero. Ele é uma manifestação do Espírito Santo. Eu não tenho controle sobre essa fé. Ela vem na hora exata. Sabe aquele negócio que quando o Senhor disse para Pedro, Pedro, pisa nas águas. Porque Jesus estava andando sobre as águas, Pedro achou aquilo legal, você acharia legal também? Não? Você de repente está lá no açude, tomando banho. Aí lá vem Jesus andando, cara, que legal. Eu vejo surfistas surfando, mas andando nunca vi não. Jesus, eu posso? Ele pode, vem. Aí quando Pedro começou a andar sobre as águas, andou que nem Jesus, mas aí não levantou uma onda, não foi? E aí quando ele viu a onda, teve medo e afundou. Mas o primeiro momento, ele andou sobre as águas. A fé, que é dom do Espírito Santo, ela faz exatamente isso. Você está diante de uma circunstância, mas uma fé vem e você consegue ver uma ponte onde os seus olhos naturais veem um abismo. A fé sobrenatural, ela vem para resolver uma coisa muito necessária, importante, imponente, e é para um momento específico. Passou aquele momento, ela sai. É essa fé que Jesus fala, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, vai acontecer. É uma fé sobrenatural, não é uma fé normal. É uma fé que vem para um momento. Você imagina que se nós tivéssemos essa fé operando em nós o tempo todo, a gente já tinha bagunçado o planeta Terra, não era não? Eu já tinha transportado ou a minha casa para a Serra de Maranguape ou a Serra de Maranguape para o pé da minha casa. Eu já tinha feito umas bagunças. Eu pegava a lagoa e puxava, ó, eu quero a minha lagoa aqui. E aí você dizia, pô, eu também quero na minha. Aí Deus, pô, vamos resolver a bagunça, né? Então o dom da fé não opera quando eu quero. É para uma circunstância específica que Deus quer resolver e ela exige um milagre, um negócio ali extraordinário naquele momento, naquele ponto. É um impulso que o Espírito Santo vem. E é uma fé sobrenatural. Dom da fé. O outro, onde é que nós estamos aqui? Cadê o nosso tecladista? Foi embora? Que mais? Cadê? Dons da fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Fale comigo, dons de curar. Isso. Você já prestou atenção por que aparece a palavra dons de curar e não dom no singular? Dons. O dons de curar é porque você vai perceber pessoas que fluem no dom de cura, geralmente ela vai fluir num tipo específico de doença. Ela não cura todo mundo. Então, tem pessoas que vão ser muito usadas para curar ossos, pessoas que estão com escoliose, que estão com algum problema na junta, ossos. Foi problema de ossos. O dom que opera na vida dele é fácil. Colocou a mão, a pessoa fica curada. Já tem outros que vão ser muito bons para operar surdez, outros cegueira. É como se Deus tivesse vários ministros espalhados, mas cada um são especializados numa área específica, ok? Fácil, ele ora e aquilo é curado. Tranquilo? Então, quando fala dons de cura, é porque existe essa especialidade. Tem pessoas, quando começa a andar no ministério de cura, ela vai perceber que aqueles milagres geralmente acontecem com ela.
específico. Tranquilo? Então, por isso que são dons de cura. Onde é que nós estamos aqui? A outra operação de milagres. Qual a diferença de cura para milagres? Cura não é milagre? Então, como é que a Bíblia coloca aqui? Um tem dom de cura, outro tem dom de operação de milagres. Milagres são diferentes de cura. Por exemplo, uma pessoa que tem uma perna torta e o Espírito Santo alinhou, não é necessariamente uma doença, certo? Ela teve um osso alinhado, ela não estava doente, ela tem um osso defeituoso e foi corrigido. São dons, são milagres, diferente do dom de cura. Cura tem uma doença operando e o dom chega lá e a pessoa fica curada. O milagre, às vezes ele estica uma perna, de repente um morto que ressuscita, são milagres. Jesus que, por exemplo, transforma água em vinho, aqui não é cura, é milagre. Quando ele transforma, ele alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, é milagre, não é cura. Então o milagre, ele tem manifestações diferentes dos dons de cura, tranquilo? Ok? Então são dons de milagres. Qual é a outra aqui? Dons de milagres, o outro profecia, já falamos um pouco aqui sobre a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. O dom de discernimento de espírito, o que é isso aqui? Como é discernir espírito? Discernir espírito é meio que Deus te deixa ver o mundo espiritual. Você entra no mundo espiritual, certo? Tem pessoas que vê, literalmente. Tinha um irmão aqui que a gente estava, eles entraram numa casa, estavam expulsando demônio. Uma mulher lá que era metida com bruxaria e tinha uma doença na perna. Olha que coisa interessante. Ela tinha uma ferida na perna que não curava. O irmão foi orar por ela. E quando orava, ele via alguns demônios pequenos puxando a calça dele. Você está vendo só uma doença ali, mas aquela doença ela tem uma causa espiritual. Os demônios que estavam causando aquela doença não queriam que ele orasse. Ele vê no mundo espiritual, e geralmente quando vê no mundo espiritual, ele consegue dizer um comando específico, porque ele está vendo no mundo espiritual, certo? Às vezes no mundo espiritual você não vê, você ouve. Você ouve. Não sei se você se lembra daquele episódio em que Jesus entrou no território de Gadara e tinha um endemoniado que vivia nos sepulcros. Não tinha cadeia que bastasse, todas as cadeias ele quebrava, não tinha cadeado ele quebrava, ninguém conseguia prender aquele homem. E então ele foi viver no sepulcro. Mas quando Jesus entrou naquela região de Gadara, aquele espírito correu ao encontro de Jesus e se ajoelhou perante Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus repreendeu aqueles espíritos e ele não saiu. Interessante, né? Jesus está orando para libertar e não saiu. E às vezes a gente se sente tão frustrado quando a gente está expulsando um demônio. Sai cão, e ele não sai. A gente fica ego, não tenho mais poder não, Senhor, né? O que está acontecendo? Aí quando a gente vê que Jesus mandou e ele não saiu, diz: ontem um negócio aí, aconteceu com Jesus também. Mas aí a Bíblia fala que pergunta: qual é o teu nome? Quando ele pergunta o nome, Jesus ouve legiões. Aí ele fala com a legião e diz: sai a legião. Agora ele tinha um comando específico, porque ele tinha um discernimento espiritual específico para resolver aquele problema, ok? Agora, muito provavelmente, quando o endemoniado falou como era o seu nome, provavelmente ele não falou numa língua inteligível. Talvez ele tenha dito só barulhos, só grunhidos. Mas Jesus ouve no mundo espiritual
e sabe o significado daquele grunhido. Isso é discernimento de espírito. Ok? Então tem pessoas que vê, tem pessoas que ouvem e tem pessoas que só percebem. É uma percepção dentro. É um discernimento dentro. Certo? Isso é discernimento de espírito. Isso é o que acontece comigo. Graças ao meu bom Deus eu não vejo cão. Né? Não vejo. O máximo que já aconteceu comigo é que eu ouvi. Mas geralmente eu só percebo. Por que vocês acham que nós estamos fazendo esse culto, essa semana, esses tempos aqui de oração? Porque eu percebo a atmosfera espiritual sobre a igreja. Isso é discernimento de espírito, certo? As pessoas que estão vindo para a igreja, elas só vêm para a igreja, mas elas não estão percebendo o movimento do mundo espiritual. Há um movimento espiritual. Quando você olha para a igreja e vê todo mundo frio e gelado, parece que um monte de morto. Não tem reação, não tem glória a Deus, não tem empolgação no coração, e você fica, o que é aquilo? Há um discernimento no mundo espiritual, há uma briga no mundo espiritual, e por causa disso as pessoas estão respondendo a uma opressão demoníaca. Por isso que eu não quero ir para a igreja, por isso que eu estou desanimado, por isso que eu quero deixar minha célula, não quero mais liderança, sei mais nem se eu quero ser crente. Por que isso? Há uma opressão. Agora, quando essa opressão sai, quando ela é expulsa, quando a igreja vence, aí de repente os irmãos ficam avivados, ficam animados, faz um culto e todo mundo quer Jesus, e tem pessoas aceitando Jesus, querendo Deus. O que foi que houve? O mundo espiritual, a região espiritual foi mudada. E geralmente esse ambiente espiritual ele é mudado quando os crentes resolvem amar Jesus. Quando os crentes resolvem buscar o Espírito Santo. Quando os crentes resolvem viver uma vida certa diante de Deus. Quando começa a alinhar. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Quando ele começa a tomar essa consciência e já começa a inclinar o coração e dizer: Espírito Santo, fala que eu escuto. E quando o Espírito Santo fala, rápido você age. Rápido você responde à voz do Espírito Santo. Quanto mais nós dermos resposta ao Espírito Santo, tanto mais nós vamos ganhar essa guerra no mundo espiritual. Você compreende que não é possível nós agradarmos a Deus sem os dons do Espírito? Não é possível. Olha que coisa interessante. Deus é Espírito, Satanás é Espírito, e nós somos Espírito. Pergunto para vocês, como é que nós vamos vencer a guerra? Fala para mim. No Espírito. Se nós formos naturais, carnais, como é que nós vamos combater no mundo espiritual? Paulo disse, a arma da nossa milícia, ela não é carnal. Ela é o quê? Espiritual. E a nossa arma, que é espiritual, ela é poderosa em Deus para desmantelar os castelinhos do cão. Veja, quando Adão morava no jardim, Deus vinha visitá-lo na viração do dia, correto? Mas houve um dia que o Adão pecou e ele fugiu de Deus. Quando Adão pecou e fugiu de Deus, ele se tornou um homem absolutamente natural. Ele não tinha mais conexão espiritual, ele perdeu a conexão. E aí a Bíblia fala que Deus o expulsou do jardim. Quando Adão é expulso do jardim, ele simplesmente vai ser um homem natural. E passaram-se 4.000 anos dessa forma. Os homens vivendo absolutamente natural. Homem de homem, homem da terra. Até que veio Jesus. E quando Jesus veio, ele ativou uma coisa que estava morta, que estava parada. E ele revelou isso para nós lá em João capítulo 4, quando ele foi falar com aquela mulher do poço de Jacó. Senhor,
dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Mas nosso povo diz que é aqui, no nosso monte particular, que a gente tem que adorar. Jesus diz, vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque a estes que adoram em espírito e em verdade, é que o Pai o busca. Os que adoram em espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não é mais nesse monte, mas é em espírito. Em Jesus, Deus ativou de novo o espírito que estava morto e que estava apagado. Deus que é espírito, Satanás que é espírito, agora ele vai ser confrontado por alguém que sabe que também é espírito. Agora nós podemos combater a arma correta, porque nós discernimos no espírito, não é mais na cabeça. É no espírito, nós discernimos, e por causa disso nós podemos usar a arma certa. Certo dia, há um tempo atrás, nós estávamos, eu e minha esposa, meio que perturbados na mente. E a gente não entendia o que era aquilo. É uma perturbação na mente. Passou-se alguns dias, e aí do nada nós conversando, a mesma coisa que estava acontecendo com ela, estava acontecendo comigo. E aí eu disse, isso é espiritual, não é normal. Na hora que você discerne que aquilo tem origem espiritual, agora você pode pegar a arma correta. Amém, gente? Pegar a arma correta. Então preste atenção. Os dons do Espírito Santo, ele nos foi dado para nós entrarmos numa dimensão que ela não é carnal. O Senhor nos dará a entender coisas, a saber coisas, a discernir coisas. O que a Bíblia Sagrada diz para nós é: não apague o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Veja, quem apaga o mover do Espírito Santo na minha vida sou eu. Mas quem ativa também sou quem? Eu. Desperta o dom que está apagado na tua vida. Amém, gente? Desperta o dom. Porque, amados, nós estamos numa guerra espiritual. E se nós não aprendermos a lutar com as armas corretas, nós vamos perder. Qual é a diferença que existe entre nós e o mundo? Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, qual é a diferença que há? Imagine que você é uma esposa. Qual é a diferença que há entre você e a sua vizinha? Entre você e a sua colega do colégio, qual é a diferença? Se você não viver no Espírito, se você não ativar o dom, qual é a diferença? Todos são naturais, todos são guiados pela mente, todos são guiados pelos conselhos. Como é que você cria o seu filho? Aí você vai, entra no Instagram e faz uma pesquisa: como educar filhos? Aí, tem aqui um especialista formado em Yale, sei lá, Stanford. E o que ele diz é a verdade. Certo, você vai seguir o conselho dos especialistas do mundo. E quando foi que você ouviu o especialista que mora dentro de você? Meu casamento está ruim. Quando é que você vai começar a ouvir o Espírito Santo? Minhas finanças estão ruins. Quando é que você vai começar a ouvir o Espírito Santo? Qual a diferença que há entre você e uma pessoa natural? Se você não for guiado pelo Espírito Santo, não há diferença nenhuma. A diferença é que você é uma pessoa que vai para a igreja, ele não vai, só isso. O que vai fazer a distinção se você é filho de Deus é se você é guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito Santo.
o que vai ativar o nosso espírito é o Espírito Santo. Irmãos, é muito forte. A Bíblia Sagrada diz, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, eu acho, deixa eu ver aqui. 2, versículo 9, a Bíblia Sagrada diz: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração humano, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, preste atenção no que está escrito aqui. Ele está dizendo coisas que os olhos não viram. Isso é novidade. Ok? Coisas que os ouvidos não ouviram. Isso é novidade. Coisa que nunca desceu ao coração. Isso é novidade. Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Mas olha o que diz a seguir: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Quem é que vai nos levar para um nível de vida em Deus que você nunca imaginou que existe? Espírito Santo. Mas se nós estamos dormindo para os dons do Espírito Santo, como é que nós vamos desfrutar disso? Não vamos. Deus revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha até mesmo as profundezas de Deus. Amados, o Espírito Santo está mergulhado nas profundezas de Deus lá no céu. E Ele diz: eu quero comunicar ao teu coração, mas eu estou dormindo para o Espírito Santo. Eu apaguei o Espírito Santo. Eu só sou mais um homem natural. Não tem diferença nenhuma do Adão que foi expulso do Éden. Antes estava em comunhão com Deus. Agora está sem Deus e sem o jardim. O que vai fazer a diferença, irmãos, é se nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo. Nós já ouvimos o Evangelho do amor do Pai, já ouvimos o Evangelho da graça do Filho, mas nós precisamos crescer no Evangelho da comunhão do Espírito Santo. Porque esse é o momento da dispensação de Deus que nós estamos vivendo. É o tempo do Espírito Santo. Deus já fez sua obra, Deus Pai já fez sua obra, Jesus já fez sua obra, mas nesse tempo é o tempo da dispensação do Espírito Santo. E nós vamos ser os melhores crentes que essa terra conhece, se nós aprendermos a fluir com o Espírito Santo. Ah, amigo, a terra vai ser outra. A nossa casa vai ser outra, nosso trabalho vai ser outro, nossos negócios vão ser outro, porque o Espírito Santo diz: tem coisas que os teus olhos nunca viram, que eu quero revelar, tem coisas que o teu coração nunca sentiu, que eu quero te mostrar, tem coisas que os teus ouvidos nunca ouviram, que eu quero te falar. Porque o homem natural, ele entende das coisas dos homens, mas o Espírito de Deus compreende as grandezas de Deus, e Ele quer revelar essas coisas para nós. Aleluia, aleluia. Falta bem pouquinho para eu terminar aqui os dons do Espírito Santo, apenas variedade de línguas e interpretação de línguas, mas que legal, eu falo sobre isso depois, amém? Mas por hoje, o meu desejo aqui é só botar sal na tua língua, para que você tenha desejo de ir para a presença, dizer: Pai, eu quero isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz para mim, eu quero. É direito nosso, é nossa herança. O Espírito Santo é uma herança que Jesus conquistou para nós. E como que nós podemos viver sem desfrutar dessa riqueza, dessa grandeza, dessa glória? Amém? Glória a Deus. Então deixa eu orar por você. A verdade, nós temos alguns avisos, não é? Que situação. Temos alguns avisos. Mas deixa eu orar por ti, depois a gente tem os avisos e vamos para casa, amém? Glória a Deus. Pai, te dou graças pela tua igreja nessa noite. Temos ministrado sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E eu oro ao Senhor para que seja derramado sede, seja derramado fome no coração dos teus filhos, acerca de conhecer o Espírito Santo. Pai, eu oro para que batismo do Espírito Santo venha sobre a tua igreja. Eu oro para que fogo do Espírito Santo venha sobre a tua igreja. Eu oro por corações incendiados pelo Espírito Santo. Pai, eu oro por novidade de vida. Eu oro, Senhor, para que coisas que eles nunca ouviram, eles passem a ouvir. Coisa que eles nunca viram,
eles passem a ver coisa que os seus corações nunca sentiram, possa sentir e compreender. Pai, eu oro por dias sobrenaturais, uma igreja sobrenatural, uma igreja que anda sobre as águas, só porque Jesus disse, anda, com uma fé tão poderosa, que nunca viu nem ouviu, mas agora está vendo. Eu oro, Senhor, para que os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre a tua igreja, e sejamos uma igreja, Senhor, que é espiritual, não carnal, mas espiritual, que anda em harmonia com o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo. Quando Ele diz dobra à direita, você dobra à direita. Quando Ele diz levanta e vá, levanta-se e vai. Quando Ele diz fala, você fala. Quando Ele diz cala a boca, você cala a boca. Quando Ele diz grita, você grita. Quando Ele diz ora, você ora. Uma igreja que se move no Espírito Santo, uma igreja sensível ao Espírito Santo. Nós abençoamos, Senhor, a tua igreja e desejamos que essas coisas aconteçam na vida deles em nome de Jesus, que eles sejam incomodados, fome e sede pela tua presença. Pai, nós veremos a manifestação dos dons do Espírito Santo. Nós veremos, nós pisaremos, nós andaremos, nós colheremos frutos gigantes, que não foram nossos braços que os fizeram, frutos gigantes, que o Espírito Santo proveu, e nós vamos desfrutar deles, deliciando-nos do nosso espírito, sabendo que o Senhor é bom. Obrigado, Pai, no nome de Jesus.